Oi, gente. Nesse momento, eu vou começar o estudo do exame do paciente em prótese parcial removível. Então, a prótese parcial removível, ela deve ter uma função, estabilidade, suporte e estética adequados. E durante o tratamento, desde o início, como ao longo da confecção da prótese, são feitos exames. Então, exame clínico, exame radiográfico, o exame dos modelos no articulador e no delineador. O exame clínico, ele pode ser subjetivo ou objetivo. O subjetivo está relacionado à anamnese, à identificação, à história médica, a história bucodental, a queixa principal. Então, a gente vai verificar reações alérgicas do paciente. É muito comum ter reações alérgicas ao níquel, a monômero, hipertensão, febre reumática, diabetes, problemas cardíacos, dificuldades motoras, dificuldade de se alimentar, de falar, de socializar relacionado à queixa principal. Compreender, perguntar qual foi o motivo da perda dos dentes. Já no exame clínico, que é o exame objetivo, a gente tem o exame extraoral e intraoral. Extraoral relacionado à abertura bucal, à tonicidade muscular, as alterações da face, como por exemplo dimensão vertical. As alterações, a verificação dos lábios. Então, qual é o suporte labial que o paciente tem? Ao perfil facial. E intraoral com relação a dentes e tecidos moles. Então, temos que fazer exames para verificar cárie, mobilidade, restaurações, próteses, contatos proximais dos dentes remanescentes, número, quantidade, presença de erosão, de abrasão, de atrição, que vai interferir, que está relacionado com a dimensão vertical, disposição dos dentes no arco. E com relação aos tecidos moles, então, análise do palato, língua, fibromucosa residual, assoalho de boca, lábio, freio e bridas e bochecha. A prótese parcial removível, ela tem os seus componentes que estão distribuídos em sistemas. Então, sistema de retenção, sistema de suporte, sistema de conexão, de dentes artificiais, cela, sistema de estabilização. Com relação ao sistema de suporte que a gente vai conversar hoje, inicialmente, então, sobre os dentes remanescentes. Então, a gente avalia a forma, a integridade, o tamanho das coroas dos dentes remanescentes. Então, se eles estão rígidos, se deve ser feitas restaurações, se tem restaurações satisfatórias ou não. Ao número e a forma das raízes, sendo que dentes multirradiculares, eles têm um impedimento de movimentos de rotação maior em comparação com dentes unirradiculares. Distribuição espacial, então, os dentes remanescentes, eles possuem a sua distribuição relacionada à quantidade. Então, distribuição puntiforme, distribuição linear, distribuição superficial. Implantação alveolar e relação coroa-raiz no osso, né? Então, é a relação coroa-raiz no osso, né? Parte na cavidade bucal e parte inserida no osso. Parte na cavidade e parte inserida no osso. De forma bem simples, bem resumida. Então, quanto menos tecido ósseo eu tiver, menor a resistência. Por quê? Existe o que a gente chama de fulcro, ponto de fulcro, que é uma força de giro no próprio eixo do dente. Aqui a gente tem uma relação ideal da implantação, da relação
da parte exposta com a parte que está implantada no osso, que está inserida no osso. A relação ideal é de 1:2, havendo uma maior inserção da totalidade do dente no osso. Existe uma relação que é a relação aceitável, de 1:1. Então, basicamente, seria metade do dente inserido no osso. E aqui a gente tem essas 3 condições. Quando eu tenho uma implantação óssea elevada, então, quando mais da metade do dente está inserido no osso, eu tenho uma boa resistência. Ou seja, o ponto de fulcro ele vai estar mais próximo da cervical. Então, a resistência ela é maior do que a potência. No caso da relação aceitável de 1:1, então, que basicamente metade do dente inserido no osso, a gente tem uma relação de potência semelhante à resistência. No caso do dente pouco inserido no osso, o ponto de fulcro ele vai estar mais próximo da apical. Então, a resistência ela é pequena e a potência ela é aumentada. Outros fatores que a gente tem que levar em consideração, que analisar, é a mobilidade dental, é a presença de dentes inclinados e dentes fora do plano oclusal. Além de tecidos periodontais, então ligamento periodontal saudável, pós-tratamento, efeitos deletérios de um ligamento periodontal em más condições, estruturas da prótese parcial removível, relacionado com a carga, com a tensão com que aquele ligamento periodontal vai receber durante a carga oclusal. O rebordo residual, então o processo alveolar e a fibromucosa. Nesse momento, então, a gente tem que considerar a mucosa e o osso. Com relação à fibromucosa, é ideal que ela tenha uma resiliência, então uma capacidade de sofrer retração devido à ação da força compressiva e voltar ao volume inicial quando a carga é removida. Isso é relacionado à resiliência. A mucosa, ela pode ser dura, delgada, compressível, espessa ou flácida, muito espessa. Nesse caso, quando ela é flácida, ela tem uma movimentação maior. E quando a gente fala, por exemplo, na colocação de uma prótese total, quando a gente coloca uma prótese total e a mucosa é flácida, ocorre a maior chance dessa mucosa ter alguma injúria, porque ela vai se movimentar, né? Ela não é compressível, ela não tem uma rigidez adequada. Análise no sentido mesiodistal. Nesse caso, a gente tem os tipos de rebordo após a perda dental. Então, o rebordo resultante, ele pode ser horizontal. Então, no rebordo horizontal, as forças são aplicadas perpendiculares a ele. O rebordo ascendente para distal. No rebordo ascendente para distal, a força aplicada vai ser no sentido mesial, anterior. O rebordo descendente para distal, a força aplicada vai ser nesse sentido descendente, nesse sentido distal. O rebordo côncavo, a força vai ser voltada para a concavidade. Aqui a gente tem alguns exemplos, vou aproximar aqui. Então, nós temos um rebordo que é horizontal, então a força aplicada na região vai ser perpendicular a esse rebordo. Aqui nós temos o rebordo ascendente para distal.
Se eu tenho ascendente para distal, a força aplicada vai ser no sentido anterior, no sentido mesial. Rebordo descendente para distal. Descendente, a força aplicada vai ser nesse sentido descendente distal. E no rebordo côncavo, a força incidida vai ser voltado para a concavidade, no sentido convergente. Além disso, nós temos a análise no sentido vestíbulo-lingual. Então, nós temos um rebordo normal, um rebordo que pode ser alto, reabsorvido, estrangulado ou em lâmina de faca. No rebordo normal, a altura do rebordo ela é semelhante à largura. No rebordo alto, a altura é maior do que a base desse rebordo. No rebordo reabsorvido, a base é maior do que a altura do rebordo. No rebordo estrangulado, a gente tem um rebordo que é retentivo. E em lâmina de faca, esse deve ser, no caso do estrangulado, em lâmina de faca, ele deve ser corrigido com cirurgia. Porque aqui no lâmina de faca, por exemplo, a colocação de uma prótese vai causar dor. Com relação à oclusão, então temos que verificar se durante a oclusão está ocorrendo um contato dente-dente ou se está ocorrendo um contato dente-rebordo. E nesse momento, com relação ao exame radiográfico, o que a gente tem que ver? O tecido ósseo, temos que avaliar a espessura de tecido ósseo, alterações no tecido ósseo, fraturas, raízes residuais, relação do dente com o seio maxilar, de modo que se o paciente, quando o paciente é mais velho, quando ele tem ausências de dentes posteriores, ocorre uma hiperpneumatização do seio maxilar. E com isso, a altura óssea dessa região, ela fica reduzida. Relação do dente com o seio, presença de tumores, cárie ou recidiva, adaptação marginal de restaurações, relação da coroa com as raízes, então relação da parte da coroa e implantação no tecido ósseo, invasão, lesão de furca, lesão periapical. Exame dos modelos de estudo, então, articulador e delineador. Todas as perpendiculares ao mesmo plano são paralelas entre si no delineador, mas essa vai ser uma aula futura que a gente vai estudar. E o exame dos modelos de estudo, que vai ser muito importante de maneira inicial e vai colaborar para o nosso planejamento da prótese parcial removível. Bom, essa aula ela foi bem curtinha, mas eu espero que vocês tenham gostado.